Boa tarde. A natação tem escrito grandes capítulos na história do Sporting Clube de Braga. Nos últimos anos, Tamila Olub e José Paulo Lopes trouxeram para a ribalta o que de melhor se faz nas águas bracarenses. Ao seu comando, Luís Calmeira, de 54 anos, nascido em Viana do Castelo e treinador principal do Braga, traz no sangue que não o engana a estratégia certa para tantos títulos somados desde há 16 anos. Licenciado em Educação Física, mestre em Treino de Alto Rendimento, foi eleito treinador do ano em 2021. Orienta atletas de todos os escalões e arquiteta as suas presenças nas maiores provas do mundo desportivo, incluindo os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016 e, recentemente, em Tóquio. É um verdadeiro guerreiro do Minho e está hoje no Jogo de Palavras para nos contar como é ser um dos melhores treinadores de natação do mundo. Boa tarde, Luís. Boa tarde. Bem disposto? Muito bem. Eu queria começar por lhe perguntar, porque eu ouvi lá atrás, que o Luís diz que podia ter nascido numa praia. Sim. Como é a sua relação, se calhar com a água primeiro e depois com a natação? Com o mar, portanto, vivo e nasci em Viana do Castelo, portanto, junto ao mar, e habito também numa casa mesmo perto do mar, a 10 minutos do mar. Ouço o mar durante a noite e durante o dia, portanto a relação com o mar é uma relação umbilical que eu penso que não passaria sem ela. Com a natação não começou logo muito bem, porque em Viana não havia piscinas cobertas e nós só tínhamos acesso à natação na altura do verão. E o verão em Viana nem sempre é muito simpático. Há um vento norte que não perdoa. Exatamente, e as manhãs muito frias, e a água era gelada, e eu era muito franzino, com 8 anos, e chorava todos os dias para ir para as aulas de natação. Sério? A sério, parece incrível, mas era verdade. Mesmo? Entretanto, construir uma piscina coberta, sorte minha, muito perto da minha casa, a 5 minutos a pé, e a partir daí tudo mudou. A água já era quentinha. Foi uma paixão não foi à primeira impensada. vista, não foi à primeira vista, mas foi à segunda. Então era feito tudo uma questão de temperatura, exatamente, não é? Exatamente. Então daí até chegar ao lugar que ocupa hoje, como é que foi esse percurso? Olha, entretanto, todos os meus amigos passaram pela natação, porque era muito perto dos nossos locais onde vivíamos e também das escolas. Era um parque desportivo e escolar, era tudo junto, e portanto todos passamos por essa modalidade. Havia outras alternativas perto, nomeadamente a esgrima e o voleibol, que também levou muitos amigos meus, e eu fui ficando na natação. Parece que tinha algum jeito. Então foi conseguindo conquistar um determinado lugar, não é? Evidente. E sim, eu honro um pouco do meu passado como nadador, porque numa pequena cidade como Viana fui o primeiro campeão nacional e o primeiro nadador a ir a uma seleção nacional, portanto o primeiro internacional, com 13 anos. Ainda era bastante novo, mesmo na altura. Portanto, honro-me do meu passado. Claro, fui campeão nacional várias vezes, o que para Viana não era normal, não é? E portanto, honro-me da minha carreira como nadador. Muito bem. Até conseguir ser um treinador com estes objetivos, o que é que sentiu? Como é que foi a sua progressão? Pensou, eu quero fazer disto profissão rapidamente, ou foi-se instalando a natação e o treino? Eu já devia ter alguma apetência, porque já no ensino primário, na altura na primária, que se chamava, não é? Agora chama-se ensino básico, primeiro ciclo, a professora, quando se ausentava da sala, era eu que ficava a tomar conta. A sério? Era delegado? Exato, antes não se chamava delegado ainda, mas era assim. Era o natural responsável. Exatamente. E eu lembro-me que punha os nomes todos de quem se portava mal no quadro, mas mal via a professora chegar, apagava tudo. E corria bem no intervalo? Não, porque ele depois apagava tudo antes da professora chegar, portanto, era só para intimidar. Depois, mais tarde, já na natação também, com o meu treinador, sempre que ele tinha algum a fazer profissional, porque era professor de Educação Física, reuniões na escola, etc., ficava eu também a treinar e a dar o treino dos colegas. E cedo também comecei, já numa fase final da minha carreira, como nadador, a dar aulas de natação, a ser treinador dos escalões mais jovens de formação. Era género treinador-jogador, se fosse no futebol. Exatamente.
E nunca tive aquela coisa de querer ser bombeiro ou médico ou polícia, porque acho que desde cedo pensei ser professor de educação física e estar ligado à natação, porque sempre gostei de água, da natureza, do ar livre, e penso que isso foi fundamental. Foi determinante. Exatamente. Eu tenho aqui que já marcou presença em inúmeras provas. E esta provável curta lista diz-me que teve presença nos Europeus de Júniores e Absolutos, Mundiais de Júniores e Absolutos, Taça Latina, Universiadas, Jogos Olímpicos da Juventude, além dos Jogos Olímpicos que todos nós conhecemos e acompanhamos. Como é que se faz toda esta gestão? Olha, isso foi acontecendo. Eu, nos clubes onde passei anteriormente, antes de chegar ao Sporting Braga, em Viana do Castelo, tinha chegado somente aos europeus de júniores e às jornadas olímpicas da juventude, que é assim um mínimo Jogos Olímpicos da Europa, mas para mais jovens. Claro. A partir do momento que cheguei aqui a Braga, também foi um pouco atrás disso, sou sincero. Então já almejava alguns objetivos? Sabia que em Viana não conseguia chegar a este patamar. Claro. Porque, essencialmente por dois motivos. Primeiro, por não haver uma piscina, uma estrutura como há aqui em Braga, e depois por não haver um clube como aqui em Braga. Aliado a isso, a universidade em Viana, eu sentia que os nadadores, quando estavam no seu auge, iam para fora, iam para estudar para Braga, para o Porto, para Lisboa, para Coimbra. Então era formar para exportar de alguma maneira, exato, para trabalhar para os outros clubes, basicamente. Claro. Ou então acabavam as carreiras. E era uma frustração enorme como treinador, não é? Perdemos várias gerações de nadadores com um potencial enorme. Aqui em Braga, felizmente, temos a universidade, temos um clube que apoia muito a natação, temos uma boa estrutura, temos boas piscinas, portanto não falta nada para atingir para eu participar como treinador nestes grandes eventos, e penso que, pela ordem que apontou, que estão lá todos, isto é, não há nenhuma competição internacional de relevo que eu não tenha participado. Não tenha participado, e isso é de notar. O Luís, quando passa a fazer parte da família bracarense, também, de alguma maneira, incide no desporto de alto rendimento. E sei que até estreita um bocadinho a parte académica nesse aspecto. Hoje em dia dá até formação nessa área. Exatamente. Como é que se gera a carga de treino de um atleta de alta performance? Olha, é muito complicado. É muito complicado porque o nadador de alto rendimento primeiro é uma pessoa, não é? Claro. E nós às vezes temos a tendência a pensar que eles são máquinas. E quando pensamos que eles são máquinas, estragamos o trabalho todo, porque atrás da máquina, que são mesmo, não é? Sim. Mas são pessoas máquinas, com os problemas todos que nós temos. Com as questões emocionais também. Emocionais que acarretam, todas, não é? A família, os namorados, a profissão, a escola, claro. Os amigos, a falta de tempo para isso tudo. Vem tudo para a água também. Exatamente. Não é? E é muito complicado gerir isso. As pessoas pensam que eles estão cheios de sorte. E eu, por interposta pessoa, também sou um sortudo, quando se vê só o cume da pirâmide, que é uns Jogos Olímpicos, ou um Campeonato do Mundo. Mas o dia-a-dia, a rotina é muito dura. É muito dura. Mas tem tido bons resultados. Sim, mas com muitas pedras no caminho. Com muitas pedras no caminho. Como é que e muita preocupação, dia-a-dia? Porque quando vemos que eles não estão bem, nós também não ficamos bem, não podemos ser indiferentes. E aí não há fins de semana, não há noites, não há manhãs. E não há só o treinador, há o amigo, há o psicólogo. Pois, é o que eu estou a dizer, não se pode cortar e chegar a casa e dizer assim, não. Acabou. Se agora acabou, já não sou treinador, nem ao domingo à noite, nem aos feriados, porque quando eles precisam eu tenho que estar lá. Então há uma relação quase umbilical. Tirou as palavras do nosso mental coach. É? Exatamente. Diz mesmo, foi mesmo esse termo que ele usou. Pois. E principalmente com estes dois atletas. Certo. Falando da Tamila e do José Paulo. Porque só para as pessoas terem uma noção, no último ano que passou, na última época, dos 12 meses do ano, passámos juntos 4 meses fora do nosso
do nosso aconchego, do nosso... Então, vocês vivem quase que diariamente, 24 em contextos horas por dia, diferentes, exatamente. mas sempre juntos. É isso mesmo. Quase família, não é? É, exatamente. É, realmente. Aliás, na brincadeira até dizem que é... Não, eu tenho 2 filhas. Sim. E às vezes brincam com elas e dizem... Tem mais 2 irmãos. Não, pois, mas a piada tem esta. Dizem que a Tamila é a minha terceira filha, ou o Zé Paulo o quarto, ou assim... E elas dizem, não, eles são o primeiro e o segundo. Ah, é? Mas pronto, mas também há uma compreensão que vem de casa, não é? Sim, por todas as partes. Claro, um hábito. Já quando nasceram, o pai já era treinador, portanto... Já conheceram o pai treinador? Exatamente, não conhecem de outra forma. E elas não se apaixonaram pela natação? Sim, foram as 2 nadadoras, mas depois... Está-lhes mesmo no sangue. A academia foi mais alta e seguiram os seus cursos. E pronto. Então levaram a parte académica avante. Exatamente. Claro. E essas exigências que me falava há pouco, quais são as maiores dificuldades com que se depara no seu trabalho no cotidiano? Sim, olha, é motivar os nadadores todos os dias, motivá-los. E às vezes eu pergunto... originalidade a dada altura, não? E às vezes eu pergunto a mim quem é que me motiva, não claro. É verdade? Mas é a minha função como treinador. Claro. E arranjar argumentos para todos os dias estar capacitado para motivar, porque não é só os 2, eu tenho cerca de 40 nadadores. Era isso que eu ia perguntar a seguir. Direto. Quantas pessoas têm a seu cargo? O meu cargo direto, 40 nadadores, mais alguns treinadores, que também é preciso motivá-los. Claro. Mas depois há os outros escalões todos. E há a estrutura, há os diretores. Portanto, tem um conjunto de pessoas que vivem, um mental coach, preparador físico, fisioterapeuta, e é preciso estar tudo ali em comunhão e união, alinhado, mas principalmente os nadadores motivados. E quais são as dificuldades que encontra? Olha, a escola é um grande entrave para eles. Em Portugal, infelizmente, a conciliação dos estudos com alto rendimento é muito complicado. Está pouco para preparado? Para não dizer que é impossível, eu digo que é muito difícil, muito difícil. E isso nota-se logo, e cada vez mais a exigência para entrar no ensino superior é terrível. Claro. Nota-se principalmente quando eles entram no ensino secundário, que deviam aumentar a sua carga de trabalho, não é, na natação, e muitas vezes não conseguem porque a carga as exigências letiva aumenta enorme, também, não é? É enorme. Então, para eles Esse é o grande obstáculo do alto rendimento em Portugal. O que é que seria preciso mudar? Seria, os currículos? Não digo copiar, mas aprender com outros países que apostam muito forte no desporto, em geral, e conciliar os estudos, que era possível, os estudos com a prática desportiva. Mas ou as artes. Os seus atletas têm um determinado estatuto que os diferencia. Só quando são mesmo top, entende? Primeiro tem que chegar a top, só aí é que tem o estatuto. Mas para chegar a top tem que fazer muitas cedências a nível académico também, senão não chegam lá. Pois, porque para reparar um pouco o que é o dia-a-dia, por exemplo, desses 2 nadadores olímpicos, para vermos que fica pouco espaço para fazerem outra coisa, nomeadamente estudar. Nós aqui treinamos, eles treinam bidiário de manhã e de tarde. 2 horas de manhã, mais 3 horas à tarde, incluindo a parte de ginásio. Às vezes o ginásio é fora da piscina, demora algum tempo na deslocação para o ginásio e voltar. Portanto, estas 5 horas podem ser mais horas. Entretanto, em Braga, todos os dias, incluindo ao sábado e às vezes ao domingo, se estamos perto de uma grande competição. Depois em Braga não temos uma piscina de 50 metros coberta. Temos que nos deslocar para piscinas onde possamos treinar. Porquê? Porque as grandes competições que referenciou são todas em piscina de 50 metros. 50 metros. Eu às vezes faço o paralelismo com o futebol e para as pessoas percebem, porque as pessoas percebem melhor a linguagem do futebol. Claro. E é como uma equipa estar a treinar num pavilhão e no final do fim de semana ir jogar num estádio. Certo. Treinar em piscina de 25 e competir em piscina de 50 é um pouco a diferença é enorme. Então vocês deslocam-se para... Deslocámos, pois, normalmente para a Póvoa de Varzim, que é mais perto. Mas na pandemia foi terrível. Isso dava, as piscinas estiveram fechadas, não é? Covid isso dava aso a outra entrevista, claro. Porque foi um episódio e tivemos que fazer das tripas coração. Aliás, como todos os treinadores e os atletas de natação, e não só de natação. Por exemplo, a história da Patrícia Mamona foi uma história também engraçadíssima, como é que ela conseguiu, porque ela, muito perto dos mínimos para os Jogos Olímpicos, ela não tinha mínimos e não podia sair do país
porque na altura não tínhamos possibilidade. As fechadas. E então o treinador meteu no carro, foi à Socapa para Madrid, para ela participar num meeting lá, e só aí é que conseguiu fazer os mínimos para chegar aos Jogos Olímpicos. Podemos ter perdido ali uma medalha, não é? Claro. Que tivemos. E nós também tivemos de fazer as tripas de coração para arranjar alternativas. E porque estava tudo fechado. Porque estava tudo fechado. A Póvoa fechou, a piscina Póvoa fechou quase 2 anos. Foi a primeira a fechar, porque houve aquele caso daquele escritor, foi o primeiro caso, sim, que depois até acabou. No literário que faleceu. E, portanto, eles assustaram-se de tal maneira que a Póvoa foi a primeira, aqui nós estávamos a praticar natação e eles já tinham fechado. E foi a última a abrir. Nós tivemos que usar muita imaginação. E em Vila Praia de Âncora, treino em Vila fora Praia, d'água, fim ao cabo. Foi, mas depois em Vila Praia de Âncora tem uma piscina de 25, mas tem 2 corredores, 2 pistas de 50 metros. Mas estava fechada a piscina. Fizemos um protocolo, fez a Federação Portuguesa de Natação, como tinha 2 atletas olímpicos, claro, com a câmara de caminha, e conseguiram abrir só para nós os 2. Só para eles 2. Claro, para si, para orientar. E foram o ano todo para Vila Praia de Âncora, que ainda aumentou mais, passou de meia hora que se mora daqui à Póvoa para 1 hora. Para Vila Praia de Âncora. Uma hora para lá, 1 hora para cá. Todos os dias? Todos os dias. Foi terrível. Preciso muita força de vontade evidente, também, não é? Mas tinha que ser. Crença. Tinha que ser, que senão eles não chegavam. Principalmente claro. A Tamila já tinha mínimos, desde 2019, mas o Zé Paulo fez na última das últimas, fez em maio. Foi até o último segundo a sofrer, Foi até o último segundo, portanto tínhamos que apelar a todas. Eu lembro-me que nós precisávamos de competir, também é outra coisa, não é só treinar, é competir. E aeroportos fechados, nós chegávamos lembro-me que fomos em março, está a fazer agora 1 ano, para Marselha, para o meeting, primeiro testes e mais testes, como é lógico, todos os dias a Fizeram testar. Testes todos os dias. Depois declarações como se fôssemos imigrantes, de uma declaração que íamos trabalhar, só assim é que conseguimos entrar aqui no aeroporto, no Porto. Tínhamos de ter uma declaração a dizer que íamos em trabalho, porque estava proibida de qualquer viagem de turismo. Sim. E depois no hotel, os restaurantes todos fechados, nós tínhamos que encomendar comida e comer no hotel, cada um no seu quarto. Era assim, só se podemos sair do quarto para a piscina. Portanto, nós passámos por muitas situações, isso foi ao longo... Muitas barreiras também, não é? Durante 2 anos foi, mas sempre arranjando... Aumenta ainda mais ao heroísmo deles, evidente. A gente olhando para trás, às vezes, agora até nos rimos do que passamos, mas agora até parece mais fácil, não é? E depois até Covid, porque eles 2 apanharam Covid também tiveram Covid. E o Luís? E eu, para já, felizmente, que eu saiba, mas eu não acredito muito. Ainda por cima, nesta vaga, mas eu acho que já apanhei. Porque nesta vaga que houve agora, desde o dia 26 de dezembro até há 15 dias, que acalmou um bocadinho, a equipa praticamente apanharam todos. Claro. E os nadadores estão muito próximos de mim. E na água eles não usam máscara. Claro. E o barulho numa piscina é ensurdecedor se eu não tirar a máscara. Tem que aumentar o volume de voz. E eles não ouvem de maneira nenhuma. E eles, muitas vezes... touca, óculos, já é só pelo gesticular que me percebem. Claro, a perceptibilidade da palavra. Se eu estou com máscara, não há hipótese. E muitas vezes em cima de mim, e eles infectados e a treinar, porque não sabiam, muitas vezes eu estava a fazer a viagem de Braga para Viana e a receber mensagens deles a dizer, olha, cheguei a casa e fiz o teste, estou positivo. E tinham estado há 10 minutos ali a falar comigo, sem máscara. Portanto, e dos 40 nadadores, 30 e tal ficaram afetados. Depois era a escola, não é? Era a família. Contágio, não é? Complementar às comunidades onde os atletas se inserem. Não acredito na teoria de que não tenha apanhado, não. Pronto, já tem uma certa imunidade natural. Mas a descer a dose de reforço também tem. Portanto, tivemos sorte também nessa altura, quando fomos para os Jogos Olímpicos antes, a população portuguesa ainda não tinha sido vacinada. Sim. E houve ali um protocolo com o Comitê Olímpico Internacional que comprou vacinas e nós fomos dos primeiros a ser, exatamente, também ajudou bastante. E lá, como é que foi? Olha, lá foi outra peripécia muito grande. Outra ginástica, porque não é? Eu sei que assim foi com os jornalistas, então imagina. Porque o Japão, e continua, iam haver agora os campeonatos do mundo em Fukuoka, no Japão, e foram adiados um ano logo. O que é que o Luís acha disso? Foi terrível, isto é terrível, porque numa semana eles foram adiados para 2023, na semana seguinte a FINA diz que não, afinal arranjamos para este ano Budapeste, vamos fazê-los em Budapeste, não em maio, mas em junho, e para o ano voltam a haver os mundiais,
E isto, nós andamos aqui numa baralhação. Como é que se faz essa gestão? A preparação para determinadas provas, não é? Vocês calendarizam e vai tudo para lá abaixo. E os nadadores, então afinal, a receber mensagens deles, não é? Então afinal, já há, já não há, não é fácil. E neste termo, onde as competições estão sempre a ser anuladas e adiadas, exige também da nossa parte muita frieza, não fazer planeamentos muito rígidos, claro, porque estão a ser sempre alterados. A calendarização é um mito hoje em dia, exatamente, não é um dia de cada vez, mas é quase. É. E como é que foi a logística? Em Tóquio foi terrível porque estava tudo fechado. Nós tivemos que fazer, só para sair daqui foram 3 testes seguidos. E lá durante 3 semanas, todos os dias. A sorte era que era saliva. Sim. Era saliva. Mas também não é um teste assim tão fácil, não é e não é agradável. Considerável. E não é agradável. Claro. Ainda por cima tem que ser ao acordar logo. Tem que ser em jejum, não é nada agradável. 3 semanas. Depois nós fizemos uma semana de estágio em Nagasaki, certo, que devia ser uma cidade lindíssima, até em termos históricos, foi a segunda bomba, atómica. E tem lá o sítio e tudo. E então nós chegamos a Tóquio, passámos para outro terminal para seguir a viagem de avião para Nagasaki, acompanhados com uma voluntária brasileira que servia de intérprete. No aeroporto achámos estranhíssimo que não foi preciso apresentar passaportes, nunca tivemos bilhete, nem vimos as malas. Vocês estavam assim tão sinalizados? Completamente, um corredor, tipo um corredor sanitário. Exclusivo? Não nos podíamos sentar, a desculpa era que os sofás podiam estar contaminados. Mas não, os japoneses tinham medo de nós, claro, mas o medo mesmo. E então quando a gente passava, as pessoas afastavam-se, desviavam-se, e era rápido, tudo rápido, uma sala de contenção enquanto esperávamos pelo voo. O voo colocávamos no fundo do avião e depois N cadeiras vagas, e depois é que iam os tripulantes normais. Chegámos ao aeroporto de Nagasaki, entramos por umas carrinhas com os vidros fumados, não víamos nada, 6 em cada carrinha, entramos para a garagem de um hotel, onde estavam os senhores vestidos de preto, todos artilhados, elevador, subimos para o 8º andar e durante 8 dias no 8º andar. E para se alimentar? Comíamos e dormíamos no 8º andar. Tudo no quarto? Tudo no quarto. No fundo havia uma sala ao fundo do corredor onde serviam refeições improvisadas, que eram os quartos, claro, mas serviam. Depois íamos para a piscina, o mesmo sistema, descer para a cave, piscina ou para o ginásio, e saltávamos nós. Na piscina só nós, no ginásio só nós, e isso foi lá. Depois, para voltar para Tóquio, outra vez o mesmo circo, outra vez. Nós não. O bom é que a burocracia zero. Claro. Nem malas sequer. As malas foram. Quando chegámos, cada um ficou no seu quarto e a mala já lá estava. Para Tóquio, o mesmo sistema, não é? Para a entrada para a aldeia olímpica foi fantástico. Uma pessoa ia numa ponte e ver a aldeia foi fantástico. Claro. Mas depois chega-se dentro e as restrições são tantas e tantas, perde muito, não é? O glamour de uns Jogos Olímpicos. Então, não podemos o Luís já esteve no Rio de Janeiro, qual é? É o oposto completo. É o oposto completo. Sobretudo no Brasil, não é? Que também sabem receber. País irmão, não é? Também recebe. Não havia barreiras, porque o controle para entrar nos sítios era muito fácil porque éramos irmãos, era muito fácil de levarmos amigos, era muito fácil bastava falarmos com eles, dar um pino, um chapéu, não sei o quê, e aquilo era tudo uma abertura completa. Aqui era o oposto. Era tudo reconhecimento facial onde íamos, portanto não havia hipótese nenhuma de nada. E nem de sair, porque houve dois estrangeiros que saíram e foram reportados para o país. Foram apanhados em Tóquio e foram reportados para o país. Então vocês não tiveram nem hipótese de dar uma voltinha? Nada. O turismo era completamente proibido naquela em altura. Tóquio. Exatamente. Bem, foi duro porque víamos de autocarro, a ida e vinda víamos, é uma cidade fantástica, fantástica mesmo. Claro. A aldeia era fantástica também, mas faltava aquela animação. Ainda tentaram, ali há uns grupos que tinham uns jardins, mas foram logo chamados, os chefes de missão chamados a atenção que não podia haver aglomerações. Muita restrição, não é? Foi um ambiente muito duro. Mas olha,
é os Mas nossos eles dias. conseguiram. Tivemos que nos adaptar. E eles... Esperemos que em Paris as coisas já estejam normalizadas. Se tudo correr bem, já não vamos falar de Covid, pelo menos com esta frequência. Não é? Exatamente. O que é que o Luís acha que esta geração tem de especial para este grau de evolução nesta faixa etária? Estes nadadores? Estes dois. Olha, eu às vezes, colegas seus que me fazem essa pergunta, eu valorizo demasiado a família deles. Mas também já fui criticado um pouco por isso. Mas o que é facto é Está que... o resultado. Exatamente. E o que é facto é que em certas idades, onde é preciso tomar opções, e eu vejo os outros nadadores que têm, alguns, e outros que tiveram, que se calhar com mais potencial do que estes dois, potencial inato, não é? Certo. O trabalho é muito duro, eles têm que acordar às 6 da manhã, não é? E agora já acordam por eles próprios, já têm carro, já vão para a piscina. Mas já foram jovens, adolescentes, muito dependentes. Claro. Pai trocínio, como nós costumamos chamar, não é? Claro. Que é preciso a mãe ou o pai acordar às 6 da manhã. O pai é motorista. Fazer o pequeno almoço, organizar as coisas, levar. E eu noto que de geração para geração, cada vez os pais estão menos predispostos. Pode ser um pouco cruel. Pode. Mas é o que eu sinto. E eles os dois, e às vezes confidenciam-me, eu nunca me passou pela cabeça sequer faltar um treino, isso nunca se punha. Entende? Nunca se punha. E agora, os próprios pais, amanhã é melhor não ires, que eu estou cansado. Amanhã não apetece levantar-te, não vais. Amanhã tenho que fazer... Amanhã estás muito cansado. Acha que há menos sujeição às exigências do alto rendimento. Do alto rendimento, mas também pela disciplina. Se calhar estão menos focados, menos predispostos ao sacrifício. Menos focados. Os miúdos, porque estes dois também muitas vezes não lhes apeteceu levantar. Não estou no inverno, é terrível, não é? Imagino. Mas nunca houve essa hipótese. Eu vou confidenciar. Eu, quando andava no conservatório, nós tínhamos educação física. E no secundário a natação era obrigatória. E eu nunca ia, porque às 8 da manhã não se aguenta aquela temperatura. Evidente. Agora imagina às 7 da manhã. Eu não sei muito bem qual é a temperatura da água, mas seguramente há de ser muito fria. A entrada principalmente. É muito desagradável. É muito desagradável. A Tamila contou uma história muito engraçada, porque ela é da idade da minha filha mais velha. E o 11º ano é terrível, porque tem 2 exames nacionais, Fisicoquímica e Biologia, e a carga horária é enorme. Enormíssimo. É o pior ano de todos. E ela estava na altura dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. E ela, na véspera, eu sabia que a minha filha ia ter exame nacional de Fisicoquímica e ela também ia ter. E ela disse-me, Cameira, amanhã não sei se venho ao treino de manhã. E eu, a brincar, não é? A sério? Ainda não sei, eu tenho um exame, mas não sei se a minha mãe me vai mandar para a escola ou para a piscina. Portanto, isto é uma caricatura que ela fez, não é? Mas as coisas foram assim. Mas também a distingue, não é? Pela noção de que tem que estar presente, evidente. Não se pode ausentar. E agora os miúdos jogam muito com os pais jogam muito com os miúdos ocupam-se demasiado tempo nas redes sociais e nos jogos de computador. Claro. É terrível, é terrível. E descansam pouco e andam sempre muito cansados e os pais cedem muito a este cansaço e pronto. Então depois, faz falta o desporto na vida destes miúdos? Faz muita falta, muita falta. E disciplina e sacrifício aos pais também. Eu compreendo que a nossa geração já tem vida social, não é? Certo. E os meus pais não tinham, por exemplo, não é? Eu compreendo isso, mas também compreendo que só se chega ao alto rendimento com muitos sacrifícios. Então, não é só dos atletas. Características inatas é a capacidade de esforço e de sacrifício. Exatamente. É evidente que o trabalho deles foi fantástico, claro. Quer um, quer outro. Claro. A Tamila não tinha grande apetência para a natação em termos técnicos, tinha em termos fisiológicos, que era e é uma máquina, não é? Sim. De resistência, mas em termos técnicos não era daquelas então, que nós... Então, à partida, Luís não diria... Aliás, o treinador dela dos escalões mais jovens aconselhou-me várias vezes a não passá-la de escalão porque ela não tinha jeito nenhum, falando de uma linguagem que as pessoas percebam. Mais perceptível. Mas, primeiro, era alta para a idade e, segundo, eu notei nela ali algo fisiológico.
diferente das demais. E foi isso, não foi pelas... Também é o que o distingue a si. Se calhar, pois, não, normalmente é pelo aspecto técnico que nós vamos, claro. não é? Mas ali foi diferente. E foi com muito trabalho dela, muito, que ela evoluiu ao nível que está hoje. Então, há uma evolução até em termos holísticos. Exatamente. Olhar para a pessoa e vê-la no todo. Exatamente, é isso mesmo. Não pode ser só que tem mãos grandes e pés grandes. Não, se formos por aí... Se for questão só física... não vai. E o psicológico é que é fundamental. Claro. Para aguentar esta carga de trabalho. Acredito que um atleta tenha que ter um foco e uma resistência às adversidades do dia-a-dia. Eles dizem que eu às vezes sou implacável, mas às vezes é muito duro o trabalho. Para chegar a este nível é muito duro. E pronto, não é pena, porque não se deve ter pena de ninguém, sim. Mas muitas vezes eles pensam que não, mas eu sou sensível ao esforço que eles fazem. Mas eles acham que não? Eles acham que não, que eu sou implacável. É só para alguns, então. O Luís é só para alguns. Exatamente, para outros tem que ser mais benevolente. E nos próximos 3 anos vai estar filiado ao Sporting Clube de Braga. Sim. Quais são os objetivos? Pronto, o Braga, quando renovou o contrato connosco, nós três, oferecemos uma t-shirt, uma camisola de jogo do futebol a dizer Paris 2024. Portanto, é esse o nosso fito, o nosso objetivo. É voltar ao sítio onde nos sentimos tão bem, que é numa Olimpíada. Sente que o Braga está a investir verdadeiramente e de modo até vertical na modalidade e neste caso em vocês? Sim, ao longo destes 17 anos senti essa evolução. Há uma parte que não depende só do Braga, foi uma série de contextos que correu muito mal. Porque quando eu vim para cá em 2005, o presidente António Salvador, que também estava a iniciar a sua presidência, na assinatura do contrato disse-me: professor, daqui a 3 anos tem a piscina olímpica. E efetivamente as obras arrancaram. E estava quase, veio a crise de 2008. Certo. E pronto, e foi o que a gente sabe, claro. Teve parado e agora vai ser reconvertido para outro equipamento esportivo. É a única peça de Braga, então, e do clube e da cidade. Modo, continuarão com essa adversidade. Exatamente, não é? Mas com esse objetivo também. Claro. Não perdemos o objetivo de ter uma piscina olímpica coberta em Então temos que recolher assinaturas? Temos que fazer tudo o que tiver ao nosso alcance, evidente. Não acredito que seja o clube, porque é uma estrutura que vai servir a cidade. Claro. Penso que será a cidade que terá que dar esses passos decisivos. Muito bem. Eu hoje tenho aqui um miminho para si. Já estraguei esta surpresa. Não totalmente. Mas não totalmente. Que eu não faço ideia o que seja. Ai, obrigada. Eu tenho aqui o miminho da Ambitious, que lhe entrego e lhe ofereço. Vamos abrir. Espero que goste. Oi, não estava à espera disto. Não? Não. Mas isso é de todo. É disso que nós gostamos de ser diferentes. Muito bem. Nem tudo podia ser previsível. Pode tirar umas fotos, enviar-nos. Muito fashion. Gosta? Sim, senhora. Não sei se está certo o número. Deve estar. Quanto é que calça? Quanto é que calça? Agora não convém fazer, dizer que não está, porque fica mal. Não, o nadador calça muito. Tem barbatanas ao tênis. 46, 47, 48, mas eu não. Esse é 43. 43, certo. Certíssimo. Muito bonitas, lindíssimas. Ficamos muito contentes. E eu sou todo desportista a vestir, então... Dê uma voltinha, tira umas fotos, envio. Que é para a gente divulgar. Muito bem, são lindíssimas. O treinador tem umas sapatilhas da Ambitious. Muito bem. E é deste modo que nos vamos despedir. Agradecemos por estar desse lado, aqui no seu Atleta Canal. Não perca o próximo convidado, que ele é mesmo especial. Este programa tem o patrocínio de